Meus irmãos, abram suas Bíblias em Provérbios. Eu quero nessa noite, ainda se falando de família, na semana passada nós falávamos sobre a história de Abigail e concluímos no domingo passado que é melhor, que é mais vantajoso nós temermos ao Senhor, sermos submissos ao Senhor do que aos homens. E aí, o objetivo de falar sobre aquilo antes do papel de cada integrante de uma família era justamente estabelecer esse alicerce. Eu tenho como prioridade primária temer ao Senhor, ser submissa ao Senhor. E só então eu vou fazer reflexões sobre aquilo que o meu cônjuge me solicita ou as pessoas à minha volta me impõem. E aí eu gostaria de caminhar com vocês no livro de Provérbios, tentando retirar lições para nossas vidas. Nós que temos diversas atribuições, os homens aqui precisam ser pais e maridos, as mulheres, esposas e mães. Só que não tem muita coisa para fazer aos filhos. E eles dizendo que estão atarefados, né? Os filhos, e aí em seguida também no finalzinho uma breve liçãozinha para os avós. E aí eu queria que vocês abrissem suas Bíblias novamente no livro de Provérbios, no capítulo 14. E aí, dessa vez, nós vamos ler somente o verso 26. Ok? Todos encontraram aí? E aí eu queria pedir que vocês mantivessem as Bíblias de vocês abertas no livro de Provérbios, porque nós vamos caminhar durante esse livro aí, tá bom? Provérbios 14, 26 diz: quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Oremos a Deus. Pai bendito, o Senhor conhece o nosso interior, o Senhor conhece o nosso íntimo, o Senhor sabe das nossas fragilidades, o Senhor sabe o quanto somos vulneráveis, o quanto muitas vezes desconfiamos do Senhor, mas a nossa oração, ó Deus, é que ainda que o medo tente atrapalhar a nossa caminhada contigo, ainda que o temor às circunstâncias tente nos distanciar do Senhor, que Cristo Jesus, ó Deus, possa nos resgatar das trevas, das artimanhas que insistem em nos levar para distante do Senhor. Te rogo, ó Deus, por pais nessa noite aqui, por mães, por filhos, por avós, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa ir animando essas pessoas em cada uma de suas tarefas, que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor possa trazer luz à consciência dessas pessoas, para que elas possam cumprir cabalmente com aquilo que o Senhor nos instrui, através da sua palavra, mas mais do que isso, que possamos aplicar isso no nosso cotidiano. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar falando com vocês, compartilhando uma história interessante que ocorreu ali em setembro do ano de 1983. 1 de setembro de 83, há 40 anos atrás, que foi a queda de um avião, o voo Korean 007, um Boeing 247. O piloto que estava à frente desse voo, ele não tomou conta que o voo estava começando a tomar, estava fugindo da sua rota. Ele não se atentou que vagarosamente esse voo estava saindo da rota que lhe havia sido proposta. Esse voo, ele passou ali pelos territórios da antiga União Soviética. E aí, então, os soviéticos, achando que fosse um ataque ou algum tipo de espionagem, lançou 2 mísseis na direção
daquele avião, matando aproximadamente 269 pessoas. 230 passageiros, 29 mais ou menos tripulantes, ou 39 tripulantes, uma coisa assim. Um detalhe: um pequeno desvio de rota não percebido colocou a vida de mais de 250 pessoas em risco. Eu não sei se vocês lembram daquela última Copa do Mundo, né? 2022. 1-0 contra a Croácia. Estávamos todos nós, né? Vibrantes ali. Vamos passar para a próxima fase. Um pequeno detalhe: uma subida do Fred desnecessária deixou a defesa exposta. Tomamos 1-1, fomos para os pênaltis e perdemos. E fomos desclassificados. Um detalhe. Um pequeno detalhe. Eu não sei qual é a sua história de vida. Eu não sei o que lhe trouxe até aqui. Eu não sei como foi o seu retrospecto na sua vida antes de Jesus. Mas parece que, em certa medida, todos nós, em alguma medida, tivemos algum tipo de desvio de rota. E eu lembro que ali no hospital, eu vendo uma senhora lá muito aflita, assim, muito nervosa, muito zangada, ali no seu leito, eu olhava para o rosto daquela mulher e eu via que diante dos seus olhos havia medo, havia coisas que externamente, né, não poderiam ser descritas, por mais que pudessem ser percebidas. E ali sentado, a filha dela começou a contar um pouco da história dela, não para mim, mas para outra pessoa. E eu, como estava ali próximo, no leito, eu ouvia tudo. E essa mulher tinha perdido a sua mãe aos 8 anos de idade, onde o padrasto havia matado a sua mãe. 13 filhos, 3 abortos, outros 3 morreram assassinados. E aí, ali, a gente pode perceber o quanto o pecado atinge e afeta famílias. O quanto isso é nocivo. O quanto ele possui uma capacidade tão nociva às famílias. Por conta, muitas vezes, de um pequeno erro, de um pequeno desvio de rota. É por isso que nessa noite eu preciso conversar com vocês sobre o para que Deus nos chamou. E eu preciso falar isso para vocês porque você pode, de alguma maneira, se esconder sobre essa justificativa. De, por exemplo, não, pastor, é porque eu vim de uma família destroçada. Eu não cresci em um lar cristão. Nós vimos que isso não é justificativa, porque o próprio Nabal é de Israel, da linhagem de Caleb, ele tem o conhecimento da lei, e mesmo assim é Nabal, é insensato, é ríspido, é arrogante. Então, meus irmãos, se você tem tenta lançar essa justificativa, eu também tenho algo a dizer para você. Eu também venho de uma família assim, eu não nasci em um lar cristão. E eu acho que eu já compartilhei com vocês outrora. Eu lembro que eu conheci a Thaís, e aí anos depois, conversando com o meu sogro, ele disse assim, olha, lá atrás eu tomei uma decisão que eu romperia com o histórico da minha família, e a partir da minha geração, eu faria o máximo para ensiná-los acerca da palavra de Deus. E aí eu disse, pois deu certo. Estamos nós dois no mesmo barco agora, então. Essa ideia de justificar, essa ideia de trazer isso como justificativa é errado. É reafirmar o erro que você mesmo acusa. Se somos da família de Deus, se confessamos o nome de Cristo, se aceitamos aquilo se cremos nas suas palavras, precisamos romper com aquilo que nós mesmos acusamos ou julgamos como errado.
Então, pais, a nossa tarefa enquanto pais, em primeiro lugar, é discipular os nossos filhos. Você acha, entre membros e congregados e visitantes, tendem a achar que é responsabilidade do ministério infantil, responsabilidade do grupo de adolescentes, responsabilidade do grupo de jovens, educar os seus filhos, discipular os seus filhos. Não, é nossa responsabilidade discipular os nossos filhos. É minha responsabilidade discipular a minha filha. E mais do que discipular, é minha responsabilidade disciplinar a minha filha. É sua responsabilidade disciplinar o seu filho. Mas se você chegou aqui achando que o seu caso é perdido, eu quero animar você. O texto diz em Provérbios 14, 26, quem teme ao Senhor tem forte amparo. E aqui o significado é, tem apoio, tem auxílio. Quem teme ao Senhor, na verdade, isso é refúgio para os seus filhos. Nada mais comum na igreja brasileira do que líderes com famílias destroçadas. Vira e mexe, eu sento com o David, a gente fica conversando e a gente diz assim, poxa, quantas vezes nós já iniciamos um grupo para estabelecer uma liderança forte e nos deparamos com homens que, por mais que preguem, por mais que falem de Deus, não temem verdadeiramente as Escrituras ou não tentam aplicar isso no ambiente do lar. E por isso esse critério tão minucioso com relação à nossa liderança. Eu sei no Deus que eu tenho crido. E eu sei que estabelecer uma liderança forte, com homens que conseguem aplicar a palavra de Deus em seus lares, não é uma coisa que surge da noite para o dia, mas eu já entendi que são anos de oração, de trabalho e de dependência no Senhor. Porque líderes destroçados no ambiente do lar são capazes, também possuem uma capacidade nociva de destroçar uma igreja. Possuem a capacidade de influenciar negativamente uma igreja. E a pergunta, então, que a gente poderia fazer é, ainda haverá esperança para a gente? Ainda há esperança em tudo isso, pastor? Ainda será possível virar esse jogo? Esse jogo aqui, minha gente, não é da seleção brasileira, não. Esse jogo aqui tem esse é o único jogo da vida, se é que podemos categorizar assim, que já existe um final feliz. Esse é o único jogo onde aqueles que creem em Cristo já são campeões. E campeões não segundo o mundo, mas segundo aquilo que o próprio autor da vida, o autor e consumador da vida, descreve em sua palavra, em especial no livro de Apocalipse. Por isso, para a gente enxergar esperança no fim do túnel e virar esse jogo, eu quero falar primeiro a vocês, maridos e pais. E eu quero constranger vocês. Levante aí sua mão aí, você que é marido e pai aí. Ou se você é só marido, pode levantar a mão também. Tá meio... Ou então 2 dedinhos assim, sei lá. Levanta a mão aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá bom demais. 12, desculpa, irmão Josias. O Kelvin achava que era solteiro ainda, irmão Josias, ó. Levanta a mão não. É marido, mancho. 12. Maridos e pais. Primeira coisa que é requerido de nós, temer a Deus. Temer a Deus. Por isso o texto diz, quem teme ao Senhor tem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos. Nós tememos as circunstâncias, nós tememos as situações da nossa vida,
E eu sei que muitos de vocês temem a esposa de vocês quando ela está com raiva. Mas há poucos homens que verdadeiramente temem a Deus. E por mais que o nosso discurso diga o contrário, a nossa prática se mostra inerrante nessa direção. Por mais que a gente diga, não, a nossa maior importância é o Senhor, a nossa prática mostra que é o contrário. Damos importâncias a coisas fúteis. Acreditamos piamente que acompanhar os nossos filhos em todas as suas atividades esportivas é importante. Mas levá-los para estar mais próximo de conhecer ao Senhor não é tão importante, porque isso já é uma obrigação dele inata, afinal, somos de uma família cristã. Apoiá-los em todas as direções, investimos recursos financeiros é importante, mas investir recurso financeiro no reino de Deus não é tão importante, afinal, eles já estão na igreja. E aí a gente mostra que a gente teme mais as coisas. Nós tememos que os nossos filhos não sejam prósperos. Nós tememos que os nossos filhos não tenham uma casa onde morar. Mas muitas vezes nós não tememos se ele irá prosseguir com o Senhor ou não. Se ele tem aprendido, se é nossa tarefa discipular e disciplinar, nós falhamos muitas vezes nessa direção, em tornar isso algo importante na nossa vida. Mais do que temer ao Senhor, segundo ponto para os maridos e pais, compromisso com a nossa esposa. Que perigo isso aqui, meus irmãos. Que perigo essa falta de compromisso com a esposa. Que perigo essa falta de compromisso de proteger a nossa esposa. Em sermos hábeis, em sermos ligeiros, em sermos atentos, em sermos rápidos, em responder a todas as solicitações do mundo, menos a da nossa esposa. Atendermos a todas as agendas fora, menos a da nossa esposa. Provérbios, capítulo 18, verso 22, diz: quem acha uma esposa, acha um bem, recebeu uma bênção do Senhor. Como é que a gente trata essa bênção? De qualquer maneira. Eu quando falo isso, meus irmãos, eu tenho vergonha de dizer que eu tenho a alegria de dizer que já fiz muitas vezes a minha esposa sorrir. Mas tenho vergonha de dizer que eu já fiz ela chorar. E é sempre, eu fico sempre pensando assim, meu Deus, mas como eu tenho essa capacidade de fazer a minha esposa chorar. Como eu tenho essa capacidade de entristecer a minha esposa. E eu também sei que você já fez isso também. Existe uma frase assim muito engraçada, eu acho até engraçada assim, um tanto quanto tola. A mulher tem um potencial demoníaco. Aí tá bom, o homem não tem não. O homem é santidade pura, assim, nem erra. A gente tem também esse potencial. Eu já fui iracundo. E todas as vezes que eu aconselho jovens no aconselhamento pré-nupcial, eu digo o seguinte: olha, aconselhamento pré-nupcial não significa que vocês nunca vão errar. O aconselhamento pré-nupcial serve para que vocês entendam que quando vocês errarem, vocês têm um aguilhão na alma de vocês, que é a palavra de Deus. Que é o Espírito Santo de Deus ferroando a consciência de vocês, dizendo assim: olha, você está errado. Você não pode agir assim.
Você precisa corrigir a sua rota. Então, o aconselhamento pré-nupcial não é ausência de erro, mas como nós iremos lidar com eles. Quando nós iremos pedir perdão. E aos rapazes e moças que estão namorando aqui, figurando o casamento perfeito, vai acontecer com você também. Acontece com todos nós, em especial no primeiro ano, no período de adaptação. Esse negócio, né? Às vezes eu fico olhando assim, é um romantismo. É romantismo porque você só vê às vezes, é uma vez por semana, no máximo duas, uma saída para lanchar. No namoro, a gente não conhece a pessoa que a gente vai casar, porque parece que a gente só tem os louros do relacionamento. A gente só tem um momento ali de alegria. No casamento, a gente conhece de verdade. A gente tem que lidar com as alegrias e com os fracassos. Na TPM, provavelmente, no namoro, ela vai dizer que não quer te ver, vai dizer que vai estar doente, e vida que segue. Daqui a 3 dias, 5 dias, vocês se encontram e está tudo certo. No casamento, não. Vocês vão estar lá, na mesma casa, tendo que tomar decisões diariamente. Mas é nosso compromisso, ainda assim, estar com elas, protegê-las, amá-las, saber com quem elas estão conversando, saber com quem elas estão andando. Compromisso com a nossa esposa. Provérbios 27:8 diz: como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Se você não protege a sua casa, se você anda dando prioridades para tantas outras coisas, mas que senão a sua esposa e os seus filhos, o seu ninho está em perigo. Eu gosto sempre de repetir esse episódio de EBD aqui. E eu sempre faço questão de instruir aos casados assim, um trabalho que te tira 15, 20 dias da tua casa, mas nunca que vai ser benéfico para a sua família. Nunca. Um trabalho que te bota 30, eu sei que às vezes isso acontece, e às vezes é necessário uma temporada, um período, pode acontecer. Anos da sua vida, 30 anos de profissão, nessa rotina, o seu ninho está em perigo. E é só uma questão de tempo para ele ser atacado. Enquanto maridos, precisamos nos comprometer com a nossa esposa, proteger os nossos filhos e estarmos próximos deles, dia a dia. Ainda que isso custe o videogame, e ainda que isso custe o futebol. Não fomos chamados para viver uma vida egocêntrica. Enquanto pais e maridos, nós fomos chamados a servir a nossa família. Isso vai custar a nossa vida. Isso vai custar o nosso tempo. Isso vai custar os nossos recursos. Mas nós somos chamados para fazer isso. É isso que Jesus faz. E é isso que nós precisamos fazer. Terceiro e último para os pais e maridos. Treinar os seus filhos sabiamente. Provérbios 22:6 diz: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Que tarefa árdua, irmãos. Sim ou não? Que tarefa árdua. Que tarefa, eu diria, essa é a tarefa das nossas vidas. Não é fácil. Não é fácil. O meu descanso e a minha esperança em Provérbios 14:26 é: eu tenho um forte amparo. O Senhor está comigo. E ainda que eu esteja cansado, eu sei que eu posso encontrar descanso nele. E ainda que eu ache que o barco vai naufragar, eu sei que eu posso ir até a popa do barco e clamar e rogar ao Senhor por auxílio, para que a minha família e o meu barco não venha a naufragar. Eu não preciso confiar mais nas minhas forças. Eu posso confiar em Jesus.
Eu posso confiar naquele que nunca nos desamparou. Nunca. Nunca. Às vezes, quando eu estou cansado assim, entristecido, eu formulei uma frase para mim assim: Jesus é minha alegria, é o meu descanso e o meu consolo. Se eu não tiver alegria, eu sei que eu vou ter descanso. E se eu não tiver descanso, eu sei que eu posso ter o consolo de Deus. Mas se eu não tiver alegria, se eu não tiver descanso e se eu não tiver consolo, eu sei que eu ainda tenho Jesus. E para mim isso é suficiente. Acho que algumas pessoas que já oraram comigo na quarta-feira vão lembrar das vezes que eu pedi oração pelo meu casamento. E não era que meu casamento estava a naufragar. É porque eu sei que meu casamento está exposto à prova dia e noite. Nós vivemos no meio de uma igreja que tem coragem de orar por aqueles que estão morrendo. Coragem de acreditar que existe cura para aqueles que estão com enfermidades terminais. E é possível vocês vê-los anunciando no seio da igreja que o Senhor pode restaurar aquela circunstância no Rio Grande do Sul. Há fé para isso. O problema lá do início dos líderes destroçados é que eles esqueceram de que os próprios casamentos e famílias estavam expostos dia e noite e esqueceram de compartilhar isso, pedir oração, porque tinha medo da igreja apontá-los como alguém que estava capengando. Tinha medo de expor isso. Maridos e pais, vocês não estão sozinhos nessa. Vocês podem contar com Jesus nesse processo. Pastor, mas a minha família, ela caminhou durante anos dessa maneira. Você acha que ainda há esperança? Em Cristo, sim. Mas, pastor, ainda há como virar esse jogo? Sim, há. Você pode confiar em Jesus. E ainda que essas coisas não ocorram no espaço de tempo que você gostaria, eu quero que vocês confiem em Cristo, porque não é no tempo de vocês, é no tempo do Senhor. Amém? Esposas e mães, eu sei que o feminismo surge diante de questionamentos e busca por direitos das mulheres até justa. E eu já falei isso para vocês aqui em outras pregações. O problema é como ele se manifesta. O problema é como ele se aplica dentro da sociedade, e aí sim, com prerrogativas e direções equivocadas. Mulheres tomam essa dianteira de trabalhar e ganhar cada vez mais espaço no mercado de trabalho, e isso é bom. Mas ao invés disso gerar uma parceria com o seu cônjuge, nós temos cada vez mais homens conformados. Então, se eu não tinha o tempo para jogar videogame, agora eu tenho, minha esposa trabalha, os recursos a gente tem, a gente paga as contas, eu vou aproveitar para jogar um videogamezinho aqui, 5 horinhas, só para dar aquela soltada na musculatura, né? Ou bater aqueles 5 rachinhas, né? Aquela atividadezinha física, né, pastor? Ninguém é de ferro. Enquanto isso, nós negligenciamos a importância de conduzirmos biblicamente a nossa família. Sobre esse viés, a minha esposa me ajuda. Então, a primeira coisa que eu quero falar com as mães aqui é: construam um lar com sabedoria. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata a derruba com as próprias mãos. O pecado da mulher
instituída a mulher lá em Gênesis o seu desejo será para com o seu marido. E aí, se nós pudermos exemplificar, o seu desejo vai querer dominar o seu marido. O seu desejo é querer ser mais do que o seu marido. E exigir para você algo que não foi colocado para você exercer. E na sua cabeça você está construindo um lar saudável, mas não está. Você está levando o seu casamento e a sua família ao náufrago. Vocês irão naufragar desse jeito. Pastor, mas o meu marido não é o marido que você expôs aí na primeira parte, que teme a Deus, que é comprometido comigo e que treina os seus filhos. Ok, mas ainda é sua responsabilidade ser uma mulher sábia, como Abigail. Ela não tem o melhor marido, mas isso não impede de que ela seja sábia. Ela mesmo diz, Nabal, Davi é o seu nome, e esse homem é maligno. Nabal é o seu nome significa insensato. Mas ele é o meu marido. E eu vou proteger o meu marido e eu vou proteger o meu vilarejo. Por outro lado também, pastor, eu queria ser esse homem que teme a Deus, que tem compromisso com a esposa, que treina sabiamente os meus filhos, mas a minha esposa não é alguém que constrói um lar com sabedoria. Foi você que escolheu, servo de Deus. Foi você que disse que ela era a mulher da sua vida. Ninguém colocou uma arma na sua cabeça. A gente não vive mais em um coronelismo, onde homens são obrigados a casar com mulheres só porque elas estão grávidas. Foi você que escolheu. E você crê que Deus pode fazer tantas outras coisas, menos restaurar a sua família e o seu casamento. Mulheres, construam um lar com sabedoria. Segunda coisa, seja comprometida com seu marido. Provérbios 21:9 diz, melhor é morar no canto do terraço do que com uma mulher briguenta na mesma casa. Aqui, que eu vejo muitas vezes, são apoiadas por essa ideia de carreira solo. Muitas mulheres se divorciam desse compromisso com o seu marido. É o seguinte, o meu dinheiro, o seu dinheiro é nosso e o meu dinheiro é meu, para fazer meu cabelo, para fazer as minhas unhas e as minhas coisas. O seu trabalho é o seu trabalho e o meu trabalho é o meu trabalho. Os seus sonhos são os seus sonhos e os meus sonhos são os meus sonhos. Não é assim que vive a vida. O meu dinheiro é o dinheiro da minha esposa. Os meus sonhos devem ser compartilhados com ela, para que junto a gente possa viver. Não há nada mais nocivo. Não existe uma armadilha tão cruel para casamentos hoje em dia, quanto essa ideia de carreira solo. Cada um segue o seu caminho. Cada um vive a sua vida. No final do dia, nós nos encontramos e no final de semana desfrutamos de alguma coisa, mas durante a semana nós voltamos para a nossa carreira solo. Provérbios, no verso 17, diz assim, o seguinte. Provérbios 31:15 diz, é ainda noite, e ela já se levanta, e dá mantimento à sua casa, e tarefa às suas servas. Uma mulher que teme a Deus também é uma mulher trabalhadora e diligente. Tem uns memes assim, né, no Instagram. Até mulheres que fazem isso são bem engraçadas, assim, né? Que a mulher vai até a porta, assim, né? Deixa o marido no trabalho, vai trabalhar, né? E ela, meu amor, bom trabalho para você. Que Deus lhe conduza lá no trabalho e tal. E aí, quando ele sai, assim, ela sai correndo para a cama, bota o cobertor e vai dormir, né? E quando não, tipo assim, ela vê que o marido tá chegando mais cedo, aí ela sai correndo, né, para limpar as coisas, né? Eu já vi memes dessa maneira, assim.
A gente acha que está enganando, a gente acha que isso vai ser suficiente para conduzir a nossa família. Mas aí o problema é que isso, em momento oportuno se revela e se mostra, e aí a gente vê os prejuízos de uma mulher que quer viver a vida dessa maneira. Precisamos de homens viris, trabalhadores, românticos, protetores, cuidadosos. Mas precisamos também de mulheres sábias, trabalhadoras e diligentes. Mulheres, mães, ainda há aquelas que se sentem sentem que falha muitas vezes, né, na sua tarefa para com o seu marido, na sua tarefa para com os seus filhos. Satanás é especialista em acusar vocês nessa direção, fazendo vocês suspeitarem muitas vezes do próprio cuidado, do próprio zelo que vocês possuem pelas famílias de vocês. Para vocês, mulheres, lembrem-se, vocês não estão sozinhas. Jesus está com vocês nesse bar. Vocês não precisam lançar lenha nessa fogueira demoníaca, achando que vocês não estão cumprindo bem as suas atividades. Vocês podem recorrer para Jesus. Vocês podem lançar as aflições de vocês diante de Jesus. E eu sei que Ele estará disposto não somente a ouvi-las, mas a interceder por vocês, colhendo cada lágrima derramada. Vocês não precisam confiar na força do próprio braço de vocês. Vocês podem confiar em Jesus. Terceira coisa, filhos. Primeira coisa que a gente tem que observar é: filhos, temam a Deus. Provérbios 29:3 diz: quem ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro de prostitutas desperdiça os bens. Filhos, temam a Deus e obedeçam aos seus pais. Mas pastor, eu não vivo na família que eu gostaria. Meu pai não é esse descrito aí que você falou. E minha mãe não é essa que você descreveu aí. Mas a lição é, ainda assim, precisamos obedecer aos nossos pais. Porque quem faz isso, ama a sabedoria. Com essa ideia de ataque às hierarquias, nessa ideia de que não existe pessoas que são, em certa medida, superior em termos de posicionamento na sociedade, os filhos cada vez menos ouvem e obedecem aos pais. Irmãos, filhos aqui nessa noite, os pais que Deus concedeu a vocês, é os pais que Ele queria conceder. Mas Deus, eu não queria esses pais. Então quer dizer que Deus errou? Deus erra nos seus planos? Deus erra nos seus projetos? Deus não falha, meus irmãos. Mas pastor, a minha família é como você descreveu no início. A minha família é destroçada, mas é a sua família. Foi a família que Deus quis que você nascesse. Porque Ele gosta de se manifestar e de resplandecer luz, é onde há trevas mesmos. Por isso, filhos, obedeçam aos seus pais,
Quem ama a sabedoria alegra o seu pai, mas o companheiro ou a companheira de prostitutos desperdiça os seus bens. Deixa eu abrir um parêntese do tamanho do mundo. Eu estava na ação social, eu vi que elas tinham um lanche lá, e aí eu me intrometi no meio da ação social, só na hora do lanche. E a gente começou a conversar lá, e eu disse para elas assim, olha, na igreja, jovens e adolescentes acham que a ideia de relacionamento se restringe simplesmente à ideia de beijar ou não beijar, fazer sexo ou não fazer sexo. E não é só isso. Não é só isso. É escolher bem com quem você vai casar. É saber se essa pessoa obedece os pais dela. É lembrar que quando você casa, isso não vem em manual de aconselhamento pré-nupcial. Olha, presta atenção. Lembre-se de que quando os pais do seu cônjuge envelhecerem, pode ser que ele precisa do seu cônjuge ou de você mesmo para cuidar dos pais, porque isso também revela o cuidado e a obediência aos nossos pais. E isso aqui é uma cajadada nos pais de pet, porque no hospital não aceita acompanhante animal. Não pode, lá não pode entrar animal, não tem acompanhante animal para os pais de pet. Não tem. É nossa responsabilidade cuidar dos nossos pais. Assim como é nossa responsabilidade não permitir, por hipótese alguma, que eles influenciem na minha família e como eu lido com o meu lar, se esses posicionamentos que eles tiverem sejam errados, não bíblicos. Enquanto filhos, precisamos alegrar o coração do nosso pai com sabedoria. Fechando o parêntese, saibam com quem vocês estão casando. Não se entreguem deliberadamente para uma pessoa, ou você fica escondendo tudo dos pais de vocês, fazendo tudo de forma escondida, achando que está enganando todo mundo. Eu acho que eu vou ficar velho, não vou esquecer a pergunta que uma vez alguns irmãos me fizeram. Pastor, eu lembro que no nosso tempo o senhor pegava mais pesado com os casais. E aí eu sempre lembro da resposta. Bem-aventurados são vocês. Porque aqueles que querem viver deliberadamente sofrerão consequência disso. Isso não quer dizer que o lar vai naufragar, mas eu gostaria muito de que todos ouvissem. Gostaria muito de que todos atendessem aquilo que a palavra de Deus diz. Isso lhes privaria de consequências tão ruins para o casamento. Segunda coisa para os filhos, busquem conselho sábio. Provérbios 15, 22. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros, há sucesso. Irmãos, eu já fui jovem. E é interessante como é que é essa vida aqui, cara. Quando a gente é jovem, a gente tem coragem e ânimo, mesmo que de forma imatura e errada, para fazer todas as coisas do mundo. Até ser roqueiro. Dançar swingueira. Coragem, ousadia, intrepidez, rapidez, a gente faz mesmo. Aí quando a gente está ali nos 30, 35 anos, com o lobo frontal já bem maturo, já com mais sabedoria, onde a gente tem a capacidade de ouvir as pessoas, tomar decisões melhores. Falta-nos ânimo, falta-nos vigor,
falta-nos coragem. Spurgeon dizia assim para os jovens: jovens, orem, porque vocês são tolos. São tolos. Pode deixar, pastor, eu estou conduzindo aqui a minha vida profissional, vai dar tudo certo. Sem a multidão de conselheiros, os projetos fracassam. Mas com muitos conselheiros, há sucesso. A gente pode sim compartilhar, pedir auxílio a quem é mais sábio, a quem já passou por dificuldades, não há nenhum problema nisso. Eu sempre digo assim, olha, eu não queria que isso acontecesse, mas se vocês querem viver segundo os próprios desejos do coração de vocês, só faça um compromisso consigo mesmo de dizer assim no final, foi minha culpa. Foi eu que quis assim. Não fica dizendo que, não, foi porque eu vim de uma família desestruturada, não, foi porque o meu pai era assim, não, foi porque o meu avô era assim, não, foi porque a sociedade me impõe isso, não, foi o mundo que está à minha volta convergindo contra mim. Não, foi você que quis assim. Foi a sua escolha. Não, pastor, mas é porque no passado eu era imaturo, e é por isso que eu estou dizendo, busque os conselheiros. Porque onde há muitos conselheiros, há sucesso. Eu não sei se vocês lembram lá de Moisés, ele estava aperreado da vida dele, tentando saber como é que ele ia liderar aquela multidão, até que ele vai ouvir o sogro dele. E o sogro dele diz assim, estabeleça lideranças no meio do povo. E foi isso que ele fez. Ele ouviu alguém que era mais sábio do que ele. O problema de Salomão foi que, quando Salomão chega diante dos conselheiros, diz assim, olha, meu pai passou a vida toda aqui estabelecendo alguns impostos. O que é que vocês acham? Os conselheiros disseram assim, não, Salomão, deixa do jeito que está, o povo já está acostumado assim e tal. Aí o Salomão, tá certo, deixa eu só ouvir aqui a multidão de jovens aqui. Aí ele foi ouvir a multidão de jovens, aí o jovem disse assim, olha, não, coloca mais impostos. Dobra a carga em cima das pessoas. Quem foi que ele ouviu? Os jovens. Seus amigos jovens podem te dar algum conselho legal sobre onde pintar unhas, sobre onde cortar cabelo, sobre o sapato que é mais confortável ou não. Podem sim te falar acerca de Jesus e do seu evangelho. Mas falar sobre casamento, família, cuidado com os filhos, sem colocar a palavra de Deus como base para o seu argumento, isso é tolice. Isso é insensatez. E por fim, aos filhos, respeitem os seus pais. Provérbio 19, verso 26 a 27. Quem maltrata o seu pai ou manda embora a sua mãe é filho que causa vergonha e traz desonra. Meu filho, se deixar de ouvir a instrução, você se desviará das palavras do conhecimento. Respeito aos pais, meus irmãos. Uma das coisas que me chama a atenção no filho pródigo é que ele não ouve o seu pai. Ele deseja viver deliberadamente. E as consequências do filho pródigo chamam a nossa atenção porque isso acontece muitas vezes conosco. Todas as vezes que não ouvimos os nossos pais. Pagamos com juros muitas vezes e correção monetária. Todos os nossos fatídicos projetos que fizemos longe do conselho e da direção dos nossos pais. Seu pai pode não ser aquele citado no primeiro exemplo, nem sua mãe no segundo. Mas ainda é sua obrigação como filhos respeitar o seu pai e respeitar a sua mãe. Aplicações. 3 aplicações para as nossas vidas. Primeiro, irmãos. Aos avós. É rápido aqui os avós.
por favor, deixe uma herança para a família de vocês. Provérbios 17:6 diz: a coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. João 3, terceira carta de João, no versículo 4, diz: não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Esse é o desejo do meu coração. Eu serei o homem mais bem-sucedido do mundo. Se Deus tem me proposto ver os meus netos, essa vai ser a maior alegria do mundo. Nenhum diploma, nenhuma qualificação, nenhuma posição na sociedade será de tamanha importância para mim do que repetir 3 João verso 4. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que os meus filhos vivem de acordo com a verdade. Nem que eu tenha que gastar os meus recursos para vê-los estudando em seminários, estudando música, ou coisas que eles podem contribuir no reino de Deus. A minha maior alegria vai ser vê-los louvando ao Senhor e bendizendo o seu santo nome. E aí sim, 3 aplicações para as nossas vidas. Primeiro, é nosso dever discipular os nossos filhos. É nosso dever. Vocês podem pedir ajuda ao ministério pastoral dessa igreja, vocês podem pedir ajuda à liderança de jovens, ao ministério infantil. Mas é responsabilidade de vocês discipular os filhos de vocês. Vocês podem pedir direção, mas é responsabilidade de vocês discipular os filhos de vocês. Segunda coisa, é responsabilidade de vocês disciplinar os filhos. Disciplinar os filhos. Há uma década atrás, era muito bonitinho dizer assim, ó: eu criei os meus filhos sem bater. Pai, assim, se você conseguiu, que bênção, assim, louvado seja o Senhor pela vida de vocês. Eu não sei se isso é tão eficiente assim. Pode ser que não seja eficiente para outro. Pode ser que outro precise realmente ser disciplinado. Eu, particularmente, não precisava. Brincadeira, eu precisava sim. Mas se não é uma disciplina física, pelo menos uma disciplina verbal, corretiva. É nossa obrigação. Em Hebreus capítulo 12, o autor diz assim: olha, pois qual é o pai que amando o seu filho não o disciplina? E se não o disciplina, então vocês já não são mais filhos, são bastardos. Como pais, é nossa tarefa disciplinar os nossos filhos. Deus nos chamou para isso também. Terceiro e último, Jesus está disposto a nos ajudar a restaurar a nossa família. Pastor, eu estou vindo para a igreja, mas a minha família ainda está desestruturada. Corre para Jesus, meu irmão. Ele pode reorganizar a rota da sua família. Jesus pode lhe dar sabedoria, entendimento para liderar, conduzir, abençoar aqueles que estão debaixo da sua liderança. Ainda há tempo, e o nome desse tempo se chama hoje. Você pode recorrer a Ele. Você pode pedir o auxílio do Espírito Santo. O que vocês não podem é achar que é bonitinho ver os filhos de vocês se envolvendo com prostituição, com coisas erradas, com drogas, com homossexualismo, com todas essas coisas, e vocês ficarem aplaudindo, achando que isso é a coisa mais natural da vida. Sem trazer à mente a correção, não somente de discipular, mas de disciplinar esses filhos, ainda que eles tenham já saído de debaixo da responsabilidade de vocês.
Vocês, assim como o Espírito Santo é para a gente, pode ser o aguilhão na alma desses filhos, dizendo assim ainda, olha, você está errado. Você pode dizer sim que ama eles, mas sobre esse alicerce, eu amo você, mas você está no caminho errado. Mas papai, mamãe, é normal. Não é normal. Eu posso respeitar você. É uma das coisas que eu tenho muito tranquila assim na minha mente. Quanto à minha família, quanto aos meus irmãos. É a melhor família que Deus poderia me dar. São os meus pais, são os meus irmãos. São os meus sobrinhos. Mas nunca contem comigo para chamar pecado de acidente de percurso, coisas do destino, problemas de personalidades, herdado do avô, do pai, da mãe. Não. Os meus problemas que eu tenho eu chamo de pecado. E o dos outros também é pecado também. É pecado disso, é pecado daquilo. E só Jesus para restaurar as nossas famílias. Jesus está disposto a nos ajudar a restaurar a nossa família. E não é com moralismo. Não é com religiosidade. Não é somente faz isso se não apanha. Não é assim. É pregando o evangelho de Jesus. E compreendendo que esse mesmo Jesus que foi capaz de nos transformar será suficiente para restaurar aqueles e santificar aqueles que estão à nossa volta. Mais cedo ou mais tarde. Agora ou daqui a uns anos. A gente não conhece os projetos de Deus. A gente não conhece os planos de Deus. Com quantos anos você confessou a Cristo? Com quantos anos você ouviu a primeira mensagem do Evangelho? Aonde foi que você cresceu? Onde foi o lar que você cresceu? Foi um lar cristão, sim ou não? E o que foi que fez você estar aqui? Ou o que foi que você fez você tomar a sua decisão diante de Deus? Foi só as suas habilidades? Não. Foi Jesus que veio ao nosso encontro. E quando tudo era trevas, e quando tudo era escuridão, e quando nós andávamos segundo o curso desse mundo, quando nós andávamos segundo a nossa própria racionalidade. Pode deixar, pastor, eu mesmo jovem, sou muito sábio, sou muito inteligente, eu já sofri muito nessa vida, eu sou muito experiente, pode deixar que eu conduza a minha vida. Vai nessa. Deixa Deus te pegar na curva do caminho. Deixa Deus poder te pegar quando Ele retirar as escamas dos seus olhos. Essa semana mesmo, eu estava preparando uma pregação, e aí lá, sentado na minha mesa, digitando, lendo. Aí eu dei um sorriso de canto de boca. A Thaís estava passando um pano, ela disse assim, amor, tu tá rindo de quê? Aí eu disse, isso não é riso, filha, isso é um sorriso irônico, que só aqueles que são muito meu amigo, que me conhecem há anos, conhecem. E esse sorriso irônico é comigo mesmo. Eu me assombro da minha capacidade de ser mal. Eu sorri de canto de boca, pensando assim, meu Deus, como eu sou capaz de pensar isso. Só Jesus. Só Jesus para restaurar um homem e uma mulher pecadora. Só Jesus para restaurar famílias. A grande ideia é essa. Na palavra de Deus encontramos ensinamentos para que a nossa família desfrute das bênçãos da vida no temor do Senhor. Na palavra de Deus encontramos ensinamentos para que a nossa família desfrute das bênçãos da vida no temor do Senhor. Somente na palavra. E nem mais nenhum outro local. Amém?